Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui, depois de apresentar todo o plano da salvação, nos versículos anteriores, portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios da carne e chamados incircuncisão, que seria um termo pejorativo que os judeus chamavam os gentios, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. E no versículo 12 ele fala assim, Efésios 2:12, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Isso aqui é como dizer, vocês estavam lascados, porque vocês estavam sem nada. Vocês eram uns pobres miseráveis, falando dos gentios, que aqui no caso eram os efésios, né, que eram gregos, que eles eram gentios, eles se converteram do paganismo, se converteram a Cristo do paganismo. Mas agora, no versículo 13, e agora começa a mudança, né? Quando ele abre o versículo 13 aqui, ele já dá uma ideia do que Cristo fez. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Ah, que bendito mas. Esse é o segundo mas bendito que tem nesse capítulo. O primeiro foi no versículo 4, quando ele disse assim, mas Deus, depois de falar onde estavam os gentios, né, que eram sujeitos aos príncipes das potestades do ar, que andavam segundo a carne, segundo os pensamentos, eram por natureza filhos da ira. Ele fala assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, aquele mas do capítulo 2, versículo 4, muda tudo. É como se abrisse uma cortina e mostrasse agora o que eles têm de precioso em Cristo. E a mesma coisa, outro mas acontece aqui no versículo 13, quando ele fala, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Por que perto? Porque os judeus sempre foram como um povo privilegiado por estarem perto de Deus e dos oráculos de Deus e das leis de Deus e tudo mais. Só que nesse mas aqui, ele vai ter outra coisa que vai acontecer, que nós vamos ver mais adiante nos versículos seguintes. No versículo 14, ele diz assim, porque ele é a nossa paz. Ele quem? Cristo. Cristo Jesus é a nossa paz. Veja que a paz não é uma religião, a paz não é uma lei, a paz não é uma igreja, a paz é uma pessoa. É uma pessoa, é Ele. Ele, Jesus, é a nossa paz. E Ele fez a nossa paz com Deus. E sempre é bom entender que Deus nunca Deus ficou inimigo do homem. O homem que pelo pecado ficou inimigo de Deus. E quem fez as pazes foi Cristo. Né? Quando a gente era criança, brigava, vamos fazer as pazes, dá o dedinho aqui, não sei se aí também é assim, né? Dá o dedinho aqui, vamos fazer as pazes. Na realidade, o único que podia fazer as pazes com o homem era Deus, porque ele foi ofendido e ele veio com perdão disponível para todo aquele que crê no Senhor Jesus. Então, Ele é a nossa paz. Se você quer saber quem tem paz com Deus, você tem que perguntar se essa pessoa tem Cristo, se ela já creu em Jesus, se ela já creu no Salvador, se ela creu, ela tem paz com Deus. E uma pessoa que tem paz com Deus não pode mais ter o terror que será encontrar-se com Deus depois que sair dessa vida. Todos os homens, basicamente, têm um medo muito grande da morte, mas o cristão não teme nada, não teme a morte, porque ele já tem paz com Deus. Deus não é seu inimigo, né? Você fala de partir desse mundo, o incrédulo bate na mesa 3 vezes, né? Fala, Deus me livre, eu ainda tenho muita vida, não sei, Porque ele tem medo, ele vai ter que se encontrar com Deus.
e ele está na posição de inimigo. Ele precisa ter essa paz, e essa paz só se encontra em Cristo Jesus. Porque Ele é a nossa paz, versículo 14, o qual de ambos os povos fez um. Agora veja o que aconteceu aqui. Aquele povo tão orgulhoso, tão mesquinho, tão briguento, tão perseguidor, que se desviou tanto das leis de Deus, dos caminhos de Deus, e aquele outro povo tão pagão, tão adorador de deuses falsos, tão adorador de demônios, Cristo fez um. Juntou. 1 mais 1 deu 1. É a conta mais incrível que aconteceu. 1 mais 1 deu 1, igual a 1. Por isso que ele de ambos, no versículo 14, o qual Cristo, de ambos os povos, fez um. Fez um povo. Que povo é esse? A igreja. A igreja não é nem judeu e nem gentil. A igreja é a igreja. A igreja são os cristãos. Por isso que é uma grande bobagem quando alguém fala assim, eu sou judeu cristão. Não existe judeu cristão. Ou você é judeu ou você é cristão. Percebe? Tem até uns que chamam de judeus messiânicos. Que judeus messiânicos, coisa nenhuma. Então é judeu. É judeu. Se é judeu messiânico, é judeu. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 10, 1 Coríntios, capítulo 10, nós vemos que hoje existem apenas 3 classes de pessoas que Deus enxerga no mundo. Antes ele enxergava 2 classes, judeus e gentios. Mas a partir de Cristo, no versículo 1 Coríntios 10, versículo 32, diz assim, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, que são gentios, nem à igreja de Deus. 3 classes, judeus, gentios e igreja de Deus. Se você é judeu, você não é nem gentil e nem igreja de Deus. Se você é gentil, você não é nem judeu nem igreja de Deus. E se você é igreja de Deus, você já não é mais judeu e nem gentil. Porque Cristo, de ambos os povos, fez um. Fez um. Paulo era um judeu convertido a Cristo e virou cristão. Virou cristão. Ele não era mais judeu, ele era cristão. Ele podia ter as suas raízes étnicas ou de raça ou de língua e qualquer coisa entre os judeus, mas ele agora, perante Deus, ele fazia parte de um novo povo que foi formado. A igreja não é um aperfeiçoamento de Israel, não é. A maioria das religiões cristãs, católicas e protestantes, que seguem a teologia do pacto, que eles chamam, né? Ou teologia da aliança, eles acreditam que a igreja é a sucessora de Israel. Tipo assim, Israel falhou, então todas as promessas que eram para Israel passaram automaticamente para a igreja. Bobagem. De jeito nenhum. Israel é Israel, igreja é algo totalmente novo, que foi criado a partir de judeus e gentios. E todas as promessas que eram dos judeus continuam sendo promessas para os judeus que vão se cumprir no milênio, quando Cristo vier estabelecer o seu reino. Então, baseado nessa falsa premissa de que a igreja seria uma sucessora de Israel, é que os cristãos, ao longo dos 2000 anos aí, usaram isso como argumento, inclusive, para perseguir os judeus. Para perseguir os judeus. Então eles achavam que, bom, se antes os judeus eram os agraciados com bênçãos terrenas e tudo mais, agora é a igreja. Então os judeus não têm mais vez nesse pedaço, não. Por isso que o catolicismo prendia e matava judeus. Muitos judeus foram mortos, milhões de judeus foram mortos durante a Idade Média, durante a Inquisição Católica, principalmente na Espanha, onde foi muito dura a Inquisição, porque eles caçavam os judeus
e obrigavam eles a se converterem, a serem batizados à força, e os que se recusavam eram mortos, eram queimados na fogueira. E todos esses judeus que eram presos, todos os bens deles iam uma parte para o Estado e outra parte para a Igreja Católica de Roma. Por isso que quando você vê aquela riqueza enorme, aquela opulência tão grande, é riqueza de judeu, principalmente de judeus. É tudo roubado. Tanto é que alguns países árabes agora estão exigindo que Roma e outros países da Europa devolvam as obras de arte que eles surrupiaram do Oriente Médio. Inclusive múmias e essas coisas todas do Egito que foram levados para a Europa, é tudo roubado, é tudo fruto de roubo. E agora esses países do Oriente Médio pedem de volta, porque, espera aí, gente, isso aí é nosso. O que vocês levaram embora, né? Então, e muita riqueza dos judeus também. É capaz de você pegar a roupa do Papa, lá, a coroa do Papa, com todos aqueles diamantes e rubis. É capaz de ter ali diamantes e rubis que pertenceram a judeus, que foram simplesmente tomados pelo Vaticano quando eles prendiam e mandavam para a morte os judeus. Tanto é que em Portugal, os judeus usaram de um artifício, como eles eram obrigados a se batizar, né? Eles tinham que usar um nome cristão depois de batizados. Então, muitos combinaram, pelo menos é o que eu li a respeito, de colocar um sobrenome de árvore, para eles depois poderem identificar entre eles quem era judeu antes, né, de ser batizado cristão. Então, quando você vê nomes como Oliveira, Pereira, Macieira, Machado, tem mais nomes, todos são nomes formados, criados para os novos cristãos, que eram basicamente judeus batizados no cristianismo. Mas é claro que com o tempo também esses sobrenomes acabaram se misturando, né, e sendo até adotados por pessoas que não tinham sobrenome. Então gostei de Pereira, então adotava o sobrenome. Tivemos até um presidente, né, José Sarney, que tinha um sobrenome que não era Sarney. Ele tinha um outro sobrenome. Mas o pai dele trabalhava numa fazenda de um britânico chamado Sir Ney. Sir é título de senhor, né? Sir Ney. Então, como ele trabalhava na fazenda do Sir Ney, todo mundo falava assim, aquele lá é o fulano do Sarney. Aí acabaram adotando como sobrenome Sarney. E aí o presidente que nós tivemos, José Sarney, era dessa família cujos ancestrais tinham trabalhado para o britânico Sarney. Mas voltando aqui ao nosso capítulo, ele é a nossa paz, Jesus é a nossa paz. De ambos os povos fez um só povo. Então não adianta você dizer que você é judeu cristão, não é, ou você é judeu ou você é cristão. Ok? E aí fala ainda no versículo 14, de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a amizade. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. Então aquele povo que era ordenado por mandamentos da lei dada a Moisés, de repente, quando ele se convertia, ele já não estava mais debaixo da lei. Por isso que o cristão não está debaixo da lei. A lei era o que caracterizava o povo judeu. O cristão agora, ele não é que ele por não está debaixo da lei, ele pode fazer o que ele quiser. Não. Agora ele pode fazer o que Cristo quiser. O que agradar o seu novo Senhor agora, que é Jesus Cristo. É isso que ele vai fazer. Ele vai viver na direção do Espírito Santo, da doutrina dos apóstolos, nos mandamentos de Jesus. Os mandamentos de Jesus você encontra
ao longo dos evangelhos e das cartas também dos apóstolos, né? Então ele não está mais debaixo da lei. A lei é santa, a lei é pura, e a lei fez o seu papel de guardar o povo judeu como se fosse uma ama seca, né? uma babá, até que Cristo viesse. Quando Cristo veio, ele tomou sobre si a penalidade da lei. Qual era a penalidade da lei? Quem não obedecesse à lei tinha que ser morto. Então Cristo foi morto por quê? Porque ele foi feito pecado em nosso lugar. Então ele cumpriu a lei até o caco, até a última gota. Que a última gota era a morte do pecador. Ele não era pecador, mas ele assumiu o lugar do pecador, assumiu para si os pecados daqueles que são salvos e morreu. Então por isso que ele cumpriu a lei até o final, até a última gota. E no versículo 15 nos fala que na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, é aqui que entra o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, formado por judeus e gentios. Agora não mais judeus e agora não mais gentios, mas simplesmente corpo de Cristo. Versículo 16, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, no versículo 17, e vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes, que são os efésios, porque eles eram pagãos, eles estavam longe das promessas de Deus, e aos que estavam perto das promessas, que eram os judeus. Então ele evangelizou a paz. E no versículo 18, porque por ele, por Jesus, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Veja que no Antigo Testamento nenhum judeu ousava chamar a Deus de Pai. De maneira alguma. De maneira nenhuma. Os judeus chamavam a Deus de Criador, de Altíssimo, de uma série de títulos, mas nunca de Pai. Chamar a Deus de Pai é um privilégio que o Senhor Jesus trouxe. Só Ele que podia trazer um privilégio assim. Quando ele vai, depois de ressuscitado, para começar, lá em Lucas 24, né? Lucas 24, versículo 36, o que ele diz quando ele se apresenta para os discípulos já ressuscitado? Falando eles estas coisas, Lucas 24, 36, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. A primeira notícia que o Cristo ressuscitado trouxe foi de paz. Ele não ressuscitou e falou assim, vocês me trataram mal, né? Vocês vão ver agora o que eu vou fazer. Não. Paz seja convosco. Falou para os seus discípulos, claro. E também lá em João, quando ele se encontra com os discípulos, João 20, versículo 19, diz assim, chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Ele fez a paz, ele é a nossa paz. Ele reconciliou os dois povos em um só agora, que é o povo chamado igreja. E tem mais no versículo 21 também de João 20, 21, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E no versículo 26 do mesmo capítulo 20 de João, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé, chegou Jesus, estando as portas fechadas.
porque ele estava agora num corpo ressuscitado que tinha habilidades e capacidades que a matéria não era capaz de segurar. Então ele atravessava paredes. Ele atravessava paredes. O corpo que nós, depois de ressuscitados, teremos também um corpo de uma matéria diferente da matéria. É um corpo que poderá viver por toda a eternidade com habilidades e capacidades que o nosso corpo não tem. Essa matéria aqui não é capaz de atravessar paredes. E em João 20, 26, fala então que 8 dias depois estavam outra vez seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas. O Evangelho faz questão de deixar claro isso. E apresentou-se no meio deles, apareceu no meio deles. E disse: paz seja convosco. E ali estava então aquele que morreu para fazer a nossa paz com Deus. E depois nos enviou para anunciar a paz. Ele fala isso em Atos, né? Em Atos que ele fala isso. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Eu li Atos 10, versículo 36. Mas então, quando hoje um cristão ora, por meio de Jesus Cristo, esse versículo 18, inclusive, é uma dica de como é a oração, né? Nós, cristãos, nós oramos por Ele, porque por Ele ambos temos acesso ao Pai. Então nós oramos por Ele, para termos acesso ao trono da graça, ao Pai, em um mesmo Espírito. Veja que a Trindade aparece no versículo 18 de Efésios 2. Porque por Ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Aqui está o Senhor Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Versículo 19, então, ele vai dizer que agora não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, falando isso para os gentios, não é? Mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Olha o privilégio no qual o Senhor nos coloca. Às vezes eu vejo notícias, né, desses imigrantes ilegais que estão invadindo a Europa, que estão invadindo os Estados Unidos, vindo do México. Muitos morrem, né? Os que vêm de barco da África acabam morrendo afogados. Ali no México também, muitos têm que atravessar um deserto a pé e acabam não aguentando e morrendo no meio do caminho. Tem muita gente que já morreu naquele deserto ali, na divisa do México com os Estados Unidos. Todos eles querendo ser cidadão americano ou cidadão de um país europeu. Às vezes dão a vida para conseguir isso. E nós que cremos, somos agora concidadãos dos santos. Temos agora uma cidadania que é celestial. Que é celestial. Uma cidadania que é acima de todas. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz assim, a Bíblia nossa está errado aqui, fala a nossa cidade está no céu. Na realidade, aqui o termo correto seria a nossa cidadania está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Estou lendo Filipenses 3, 20 e 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então a nossa cidadania agora não é mais na terra, é no céu. Temos um novo passaporte. Tinha um irmão até que ele era suíço, ele tinha um passaporte vermelho, de capa vermelha, né? Naquele tempo o passaporte brasileiro era capa verde. E ele, na escola dominical, ele mostrava o passaporte para as crianças, falava assim, olha, eu tenho esse passaporte aqui porque eu sou de outro país, sou de um país da Europa chamado Suíça. Mas todo cristão, toda criança que crê em Jesus, tem um passaporte também vermelho, só que vermelho de sangue. O sangue de Jesus derramado na cruz
nos fez cidadãos dos céus. Olha que coisa, que ideia, né? E não só isso, mas também da família de Deus. No versículo 19 fala: não sois mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, se alguém passou a vida se lamentando porque não teve uma família, porque não teve um pai, não conheceu um pai, ou não conheceu uma mãe, foi criado de alguma maneira por parentes, em orfanato ou coisa assim, lembre-se que ao crer em Cristo você se torna um membro da família de Deus e você pode chamar Deus de Pai. Agora pode chamar Deus de Pai. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando lá em João capítulo 20, o Senhor ressuscitado, né? Ele dá mais uma notícia maravilhosa também, que os judeus, por isso que os judeus deviam ficar todos espantados com esse linguajar dele, né? Porque ele fala assim, disse-lhes Jesus, capítulo 20 de João, versículo 17, disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isso aí nos coloca diante de Deus Pai na mesma posição que Jesus tem diante do Pai, como filhos amados de Deus em Cristo Jesus. Então aqui no versículo 19, depois de falar que não somos mais estrangeiros, nem forasteiros, mas somos concidadãos dos santos e da família de Deus, ele vai falar de um outro aspecto agora, que é de uma casa. De uma casa. No versículo 20, Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Eu já construí casa com alicerce de pedras. E você tem aquele montão de pedras, para começar, você abre as valetas, né? Aí você escolhe a pedra mais quadradinha, com melhor ângulo reto, e põe no canto, onde vai começar a construção do alicerce. Porque a partir dela você vai traçar as linhas que vão dar a direção das outras pedras. E essa pedra do canto, um outro aspecto interessante dela, né, que é a pedra principal da esquina, que ele fala aqui. Por que esquina? Porque a esquina é onde duas paredes se unem. E será que todos perceberam que nós estamos falando de duas coisas aqui? Judeus e gentios unidos em uma mesma casa agora? Exatamente. Exatamente. A pedra angular, a pedra de esquina, também serve para unir judeus e gentios numa só casa. Então, esse é o fundamento, edificado sobre o fundamento, o alicerce dos apóstolos e dos profetas. Que apóstolos? Esses do Novo Testamento. Que profetas? Os profetas da igreja. Os que nos deixaram os textos, as cartas dos apóstolos, os evangelhos. Esses foram profetas da igreja, que nos deixaram os escritos para determinar onde vão ser levantadas as paredes. Nós estamos numa casa que é construída não a partir da lei do Antigo Testamento ou qualquer coisa assim, é a partir da doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos é a planta dessa casa. Começando pela pedra de esquina, que é Jesus Cristo, e depois as outras pedras são os apóstolos e os profetas. Em cima desse alicerce, aí vem as pedras menores, que somos nós, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Então imagina que nós cristãos, salvos por Cristo, fazemos parte das paredes dessa casa. Somos pedrinhas assentados nas paredes. Ninguém aqui está no alicerce, porque o alicerce já foi feito. Ninguém vai construir outro alicerce. Ninguém vai poder pôr outro fundamento, senão aquele que já foi colocado.
aquele que foi colocado, do qual Cristo é a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Quando eu construí a casa, né, eu fiz acho que umas 3 casas, acho que eu construí. Eu sempre ficava esperando que o material desse, né, os tijolos que eu encomendei e tal, para você não precisar comprar mais tijolo no meio do caminho, tudo. E essa casa que Deus está construindo tem um tijolo, ou tem uma pedra, né, que será a última que será colocada. Qual será essa? O último salvo por Cristo. Quando colocar a última pedra, vupt, a igreja vai embora. Não vão, por favor, não vão dar uma vaia para esse último, não. Você chegou agora? Não, por favor. Porque o Senhor está esperando, né? Até que o último se converta, até que o último creia. Por isso que é importante. Uma vez eu me lembro, na época, uma jovem veio reclamar que não tinha ninguém para ela, que ela não arrumava namorado, que ela não... Aí uma irmã falou assim, simples, pregue, fale do evangelho para os rapazes que você conhece, quem sabe um deles se converte, porque aí quem sabe é ele, né? É ele, tipo assim, você vai ter que produzir esse noivo que você está procurando. Você não está encontrando? Então comece a trabalhar para fazer um noivo, para fazer um varão aí para você, né? Então, na realidade, a casa será completada quando o último for assentado. Aí nós vamos todos embora. Aí para essa jovem não vai adiantar, porque não vai casar aqui, né? Mas daí já vai estar no céu. Então, esse é o edifício que está sendo edificado hoje, nesses 2000 anos, na paciência do Senhor, para salvar o máximo de pessoas. E nós devemos sempre ser gratos a Deus por isso. Eu acho que tudo que eu tinha que falar aqui eu falei. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui na área de chat. Não estou vendo nenhuma pergunta aqui. Hoje alguns não estão participando, que estão lá em Poções, né? Os irmãos lá em Poções estão promovendo um encontro de final de semana e muitos estarão lá de diversas cidades do interior da Bahia. Inclusive aqui de Limeira, nós mandamos nossos representantes já. O Pisinato e a Cristiana devem estar indo para lá, se já não chegaram, né? E podem ficar com eles o tempo que vocês quiserem. Não precisa devolver tão cedo, não. Não, brincadeira. Eles são muito amados aqui também. Mas eu não vi nenhuma pergunta aqui. O senhor já sabe quem será esse último? O senhor já sabe. Eu não sei. Mas o senhor já sabe. E que privilégio será, né? Que privilégio, o último a ser chamado, embarcar nesse trem do céu para sair desse mundo. Um dos grandes problemas que nós vemos é que muitos cristãos não usufruem dessas verdades. Hoje eu estava até editando uma live que eu fiz com os irmãos de São Paulo na última segunda-feira, que é sobre os evangelhos. E eu me lembrando do tempo o breve período que eu congreguei com irmãos batistas, 9 meses acho que foi, antes de estar congregado ao nome do Senhor, logo após minha conversão. E lá eu aprendi entre aspas, porque eu aprendi errado, né? Que aquela passagem da mulher que põe fermento na massa e a massa cresce,
é ensinado como uma grande bênção, que a massa cresceu porque a obra de Deus vai crescer no mundo. O evangelho vai se espalhar por todo lado como uma massa fermentada que se espalha. Tudo bobagem, porque fermento na Bíblia é pecado. Fermento é má doutrina. Todas as passagens que falam de fermento falam de má doutrina. Por isso que os judeus na Páscoa tinham que comer pão sem fermento, porque eles tinham que tirar o fermento. Não podia ter fermento na Páscoa, né, para celebrar a Páscoa. E você vê tantos irmãos por aí aprendendo coisas erradíssimas. Até quando eu fui editar o vídeo, eu falei, mas será que foi isso mesmo que eu aprendi na Igreja Batista? Né? Não é possível. Aí eu peguei, entrei num site de uma igreja batista e procurei lá, tinha um estudo bíblico, procurei no estudo bíblico essa passagem e realmente estavam ensinando totalmente errado, que o fermento é uma coisa maravilhosa. O fermento faz a massa crescer, que é uma maravilha, né? Então, quantos irmãos, quantos cristãos sinceros estão aprendendo errado? A mesma coisa a respeito de igreja e Israel, aprendendo que a igreja é a continuação de Israel, aprendendo que as bênçãos prometidas a Israel são dadas à igreja, aprendendo que o céu é o milênio. Muitas denominações ensinam que o céu é o milênio, é na terra. Acredita um negócio desse? Não sei onde é que vão conseguir fazer caber tanta gente, tantos salvos na terra. Não tem espaço para todo mundo. Alguém pergunta se esses últimos ainda serão chamados ainda vivos. Claro, porque para uma pessoa se converter, ela tem que estar viva. A salvação é só de pessoas vivas. Uma pessoa morta não é salva. Claro que se ela creu antes de morrer, ela teve a salvação. Mas aquela ideia de que morreu, o seu João morreu ali, vamos orar, vamos rezar pela alma dele, vamos rezar pela salvação dele. Não vai, pode gastar vela quanto for, não tem mais. Se ele creu em vida, ele está salvo, não precisa gastar vela, economiza o dinheiro da vela. Se ele não creu em vida, não adianta queimar a vela. Não adianta orações, reza, novena, não adianta. Missa de sétimo dia, pode esquecer. A salvação é em vida. A oportunidade é quando você está vivo. Por isso que é importante, creia em Jesus Cristo agora. Agora. Aquele pregador americano muito conhecido no século XIX, Moody era o nome dele. Ele foi muito famoso, muito conhecido, pregava para multidões, né, muito grandes multidões. No século XIX, ele tinha que pregar com megafone, porque não existia microfone naquele tempo. Então aquelas multidões enchiam assim aqueles grandes barracões, né, aqueles espaços grandes, e ele pegava o megafone e pregava, e o Ira Sankey, acho que era o nome dele, era um que cantava os hinos, também cantava com megafone, porque senão ninguém escutava, os que estavam no fundo não escutavam. Mas ele uma vez, ele diz na sua biografia, na sua autobiografia, que ele nunca mais mandou alguém decidir depois. Vá para casa, pense no assunto e depois você decida crer em Jesus. Nunca mais. Porque uma noite ele pregou o evangelho e ele falou isso na sua pregação, e daquela noite teve um grande incêndio lá, eu não lembro que cidade que foi, acho que Chicago. Em Chicago, se não me engano. Foi um incêndio pavoroso. Naquele tempo as casas eram todas de madeira, não é? Então queimou a cidade inteira. Morreu muita gente, milhares de pessoas morreram naquela noite. Muitos deles que estavam assistindo a sua pregação. Muitos morreram. E daí ele ficou acabado, né? Porque ele pensou, puxa vida, nunca mais eu vou dizer para a pessoa pensar para tomar uma decisão. Creia já, hoje, se você escutar a voz, creia em Jesus agora mesmo, porque daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos, daqui a 30 segundos, você não sabe se o seu coração vai estar batendo ainda.
Então creia já em Jesus. Aceite que ele morreu na cruz para pagar os seus pecados. Aceite isso, creia, receba de graça a salvação pela fé. Pela fé. Receba a salvação. E aí você já tem em vida a salvação. Alguém pergunta aqui, falei sobre o arrebatamento no caso. Bom, o arrebatamento será da igreja dos que estiverem vivos, dos salvos vivos. Mas esses já são parte da casa de Deus. Esses já são as pedras. Esses já são pedras que já foram colocadas no dia em que creram em Jesus como Salvador. Sérgio? Não, não. Não, não. Lá isso está em Mateus 13. Em Mateus 13. Ele está falando do reino dos céus. O reino dos céus é a esfera que reconhece que a autoridade vem do rei que veio dos céus, que é Cristo, né? Essa é a esfera. No reino dos céus existe joio, existe trigo. No reino do céu existe uma pequena semente de mostarda que se transforma numa grande árvore, né? E também ele fala do reino dos céus como sendo uma mulher que acrescenta massa a 3 medidas de farinha e a massa cresce, fica enorme, se espalha e tudo mais. Mas ali não tem nada a ver com Israel. O reino dos céus já está falando da esfera daqueles que se sujeitam à autoridade daquele rei que veio do céu, que é Cristo, não é? Então essa mulher é tudo errado, porque primeiro que o fermento é má doutrina. E quem acrescenta má doutrina? Quem não deveria acrescentar doutrina, que é a mulher, porque no ensino que nós temos, a mulher não deve ensinar. Então, quando a mulher ensina má doutrina, nessa massa que é o reino dos céus, essa massa cresce, essa esfera dos que professam, mas nem todos são, porque tem joio também, né? A gente sabe disso, dos que professam, ela cresce rapidamente, como aconteceu. Na realidade, aquilo que o Senhor falou no Evangelho, em Mateus 13, é profético. Ele falou da árvore, da pequena semente, da árvore de mostarda, que se transforma numa grande árvore, e aí as aves dos céus vêm fazer ninhos nessa grande árvore. E se você ler as outras parábolas de Mateus 13, você aprende que uma parte da semente caiu na beira do caminho e as aves comeram. E depois o Senhor explica que as aves são emissários de Satanás. É Satanás quem pega essas sementes que caíram na beira do caminho e não deixa que elas germinem. E quando você liga os pontos e descobre que as aves são os emissários do diabo, roubando as sementes, e você chega na parábola da semente de mostarda e descobre que ela é uma pequena semente que se transforma numa grande árvore, nos galhos dessa grande árvore vem aninhar-se as aves, e você liga com Apocalipse 18, onde diz a grande Babilônia, na qual estão aninhadas as aves malignas. Aí você liga você tem todo o cenário do que aconteceu com a cristandade no mundo. Ela realmente recebeu má doutrina, fermento, cresceu tremendamente, dominou todo o mundo, não é? E ao mesmo tempo se transformou numa árvore frondosa que tem espaço confortável para aves ou ministros do diabo se aninharem nos seus galhos. Mateus 13 é fantástico ali. Quando você lê, tem até um livreto que você pode baixar no acervo digital cristão, chamado Parábolas de Mateus 13. Pesquise lá que tem esse livreto, é muito bom para entender essas parábolas de Mateus 13.
Não sei se deu para entender, acho que ficou claro, né? Ela é Israel. Ela é Israel, porque o rei virá de Israel, né? O Messias vem de Israel. E essa mulher, então, é Israel. Ela tem, me parece que uma coroa, 12 estrelas na cabeça, alguma coisa assim. Ela é Israel. Porque ali, Apocalipse, para entender Apocalipse, tem que pensar o seguinte: o Senhor fala para João, escreve as coisas que viste, as coisas que são e as coisas que depois destas irão acontecer. Isso está no capítulo 1. As coisas que viste é aquilo que João estava vendo, aquela visão, o Senhor, cabelo branco, né, com veste de juiz, de filho do homem e tal. Eram as coisas que ele estava vendo. As coisas que são é o período da igreja na terra, capítulos 2 e 3, quando fala das 7 igrejas que representam sete estágios ou 7 épocas da igreja na terra, do testemunho da igreja na terra. Ali misturando salvos e também falsos. Ok? Quando a gente fala de testemunho na terra, não são todos salvos. Tem a mistura também. Assim como no reino dos céus havia joio e trigo. As pessoas pensam que o reino dos céus é o céu. Não é. Porque no céu não vai ter joio. E aí, a partir do capítulo 4, quando João escuta a voz, sobe até aqui, e aí ele vai ver as coisas que acontecerão depois dessas coisas. A partir do capítulo 4 é tudo futuro. Não adianta querer ver no jornal se está acontecendo alguma coisa em Apocalipse 10, Apocalipse 11, Apocalipse 15. Não está acontecendo nada, porque tudo ali é futuro. Essa grande prostituta está se armando, está se formando, que é a união de todas as religiões cristãs debaixo da égide do Papa, de Roma, né? Mas ali, quando fala da mulher, que Deus esconde no deserto, é que ela está sendo protegida. Israel está sendo guardado para, no seu momento certo, também assumir a terra prometida, a terra nos 1000 anos, do reino de 1000 anos de Cristo. Mas não vai ser todo Israel, vai ser só aqueles que são realmente fiéis a Deus. Mas tudo isso é futuro ainda. Tem lá no acervo digital cristão, tem um livro Acontecimentos Proféticos. É muito bom. Difícil de ler, porque tem mais de 1000 versículos. Mas é muito bom para entender o que está vindo aí, o que vai acontecer no mundo. Tem também uma série de estudos no meu canal no YouTube. Você procura lá nas playlists. Nas playlists tem uma série de estudos lá chamada Milênio. São 80, 90 vídeos, se não me engano, que o Lemão ensina tudo a respeito das coisas que vão acontecer no futuro. Bom, opa, tem mais pergunta? Efésios 3, isso. E vamos todos embarcar para Poções agora, né? Todo mundo aí já pegou a mala. Poções é longe daí de Salvador, né? Podemos encerrar então e ir para a semana que vem, se ainda estivermos aqui, se esse último não decidir essa semana, não decidir crer, né? Se converter, aí vamos continuar com Efésios capítulo 3.
Vamos dar graças? Nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Pai, por tão grande salvação, por tão grande privilégio que nós temos agora de podermos chegar a Ti por meio de nosso Senhor Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz, guiados pelo Espírito Santo que nos ajuda e nos ensina a orar, mesmo que nós não saibamos orar perfeitamente. Agradecemos, Pai, por tamanhos privilégios e agradecemos também pela esperança bendita de a qualquer momento sermos tirados desse cenário para entrarmos na presença de nosso Senhor Jesus. Que privilégio tremendo, Pai. Lembramos de nossos irmãos que estão viajando ali para esse encontro no final de semana, que Tu possas guardá-los em todo o tempo e também dar a eles um bom tempo ali de comunhão com uns com os outros e com a Tua palavra. Nós ficamos felizes, Pai, por vermos todo esse interesse de irmãos querendo conhecer mais da Tua palavra. Nós agradecemos por tudo isso, pedimos por uma boa noite, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.